A gente está falando do Corinthians e os casos de Lucas Veríssimo, Mateuzinho, a apresentação do Diego Palacios, ainda com o antigo patrocinador, estampado na camisa, da multa rescisória do antigo parceiro, que o Corinthians anunciou que o novo parceiro, a nova casa de apostas que está patrocinando o Corinthians, ia arcar com o valor da multa rescisória. Agora, a assessoria do presidente Augusto Melo emitiu uma nota dizendo que ele se confundiu, quem vai pagar essa multa é o Corinthians, e não para por aí, porque os holofotes agora estão voltados para cima de uma das principais contratações, se não a principal contratação do Corinthians para a temporada, Rodrigo Garro. A situação do atleta ainda não foi resolvida pelo Corinthians, o atleta não está à disposição ainda para a partida de hoje contra o Ituano. E ontem, no período da tarde, o portal Meu Timão publicou uma matéria sobre o que se passa com Rodrigo Garro, Corinthians e Tajeres. O time argentino exigiu que o Corinthians adiantasse uma parcela da transferência e pagasse 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais à vista. Segundo Andrés Fassi, presidente do Tajeres, ao jornalista Martin Campilei, especializado na cobertura do clube, setorista do Tajeres, o pagamento ainda não foi efetuado e nós temos as aspas do presidente do Tajeres aqui no Bate-Pronto para a gente tentar entender essa situação de Rodrigo Garro e Corinthians. Garro, que já se apresentou ao timão, já está treinando com o grupo e tudo mais. Ainda não pode fazer a sua estreia porque não foi regularizado, mas já está treinando com o elenco do Corinthians. A fala do presidente do Tajeres está aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falta o pagamento do Corinthians, que espero que seja feito entre segunda e terça-feira. Vendemos um percentual dividido com o Instituto de Córdoba, com uma série de situações e uma possível venda futura. Mas todo o percentual que o Tajeres tinha foi vendido. A declaração do presidente do Tajeres, que chegou a ser questionado também nas últimas horas se existia a possibilidade, assim como aconteceu no caso do Mateuzinho, que está voltando para o Flamengo, do Garro ser devolvido ao Tajeres. Ele foi questionado sobre essa possibilidade pelos colegas da ESPN Argentina e disse o seguinte, não há chance do Garro voltar ao Tajeres. O Corinthians pagará o valor. E aí o Tajeres enviará os documentos do transfer, da transferência. Confiamos que até amanhã, quinta-feira, dia 25, eles, Corinthians, terminarão de pagar. Aí nós vamos enviar os documentos e vamos agilizar essa transferência. A declaração do presidente do Tajeres ao ser questionado se existe, no momento, alguma possibilidade do jogador voltar à Argentina. Na segunda-feira, o Rubão, que é diretor de futebol do Corinthians, o Corinthians que procurou um executivo no mercado, também foi uma novela essa história de executivo e tudo mais. No final das contas, o Rubão vem assumindo a função. E ele falou o seguinte, foi questionado se o Corinthians já pagou o Tajeres. E ele respondeu assim, abre aspas, é documentação só. A parte financeira já não cabe a mim. Isso, 20 milhões de reais, aí eu não sei se foi pago ou não. Fecha aspas. Diretor de futebol do Corinthians deu essa declaração na segunda-feira, dizendo que se foi pago ou não, ele não sabe, que parte financeira não é com ele. E agora o presidente do Tajeres dando duas declarações, dizendo que não enviou os documentos, obviamente, porque o Corinthians não realizou o pagamento. E espera ainda hoje o pagamento do Corinthians pelo Rodrigo Garro. Mauro César, Vanderlei Nogueira e Bruno Prado, o que falar de mais uma situação, mais uma novela desse Corinthians? Bom, o diretor financeiro do Corinthians é o Rosalá Santoro. Eu imagino que o Rubão poderia, se ele não sabe, o Rosalá Santoro poderia informá-lo, ou o Rubão dá uma ligadinha pro Rosalá Santoro, você pagou ou não pagou? É uma coisa tão importante, né? Um jogador que está sendo anunciado, quer dizer, é estranha a resposta. O que eu acho é o seguinte, eu também ouvi que o Corinthians teria, segundo alguém ligado ao Corinthians, teria até o final do mês para fazer esse pagamento. Dia 30, dia 31, né? Dia 30 é quarta-feira, não é isso, Pedro? Acho que é quarta-feira, dia 30 e 31, quarta e quinta-feiras, para fazer o pagamento. É isso. É isso, né? E o Corinthians poderia ou poderá usar esse prazo até essa data, mas então também não vai utilizar o jogador. Só
entra no palco, como fazia, me contava um antigo e importante empresário do Roberto Carlos, dizendo que a orquestra ficava tocando e o Roberto Carlos ficava no camarim lá. Por que está demorando? Porque ainda não caiu na conta o cachê de apresentação. Quando cair na conta, ele vem para o palco. É mais ou menos o que o Tajeres está fazendo. Quer dizer, caiu na conta, libera a documentação. Esse é o cenário. Eu não sei se esse retrato explica efetivamente o que está acontecendo. E isso só pode estar acontecendo por causa de uma, digamos assim, falta de brilho na reputação como pagador do Corinthians. É isso. Ô Mauro César, sobre essa situação aí envolvendo Corinthians, Tajeres e Rodrigo Garro, eu acho no mínimo preocupante o diretor de futebol do Corinthians dizer que não cabe a ele a questão do pagamento. Pagamento não é comigo, não cabe a minha pessoa falar de pagamento, é documentação. O que falar dessa história toda, Mauro César? É mais o Corinthians é uma fábrica de memes, né, hoje em dia, né? É um festival, cara. Assim, a bola fica quicando para os rivais darem risada. Como é que o diretor de futebol não está preocupado com o pagamento? Quando você vai negociar uma contratação, você fala sobre o quê? Pagamento. O financeiro, ele só autoriza. Olha, você pode gastar tanto, né? Nesses termos. Então você vai negociar dentro daquilo. O financeiro não negocia jogador. Quem negocia são as pessoas do departamento de futebol. E o financeiro vai dizer quanto que pode gastar e tal. Isso num clube organizado, né? Num clube organizado, o financeiro veta também. Né? Eu quero contratar o fulaninho de tal. Eu posso gastar 10. Aí eu chego lá e tal, olha, eu quero 13. Ah, vamos fechar em 11? Beleza, fecha em 11. O financeiro, não, eu falei 10. 11 já vai estourar nosso orçamento. Num clube organizado é assim. Você vai contratar por 10. Então, não contrata. Pronto, acabou. É assim que as coisas devem funcionar. Então, o financeiro, porque o financeiro tem o quê? O controle das finanças. Ele sabe qual é o orçamento, onde pode colocar a mão. E o departamento de futebol tem que fazer o quê? Identificar os bons jogadores que possam reforçar o time e fazer o melhor negócio possível na contratação. Qual é o melhor negócio possível? Melhor forma de pagamento, melhor preço possível, enfim, como qualquer coisa que você possa comprar negociando com alguém, como quem compra um carro, um apartamento, uma casa, sei lá, uma motocicleta, o que for. Então, não tem o menor cabimento isso. Eu acho tudo isso muito preocupante. É só o começo de uma gestão e é tanta coisa esquisita que acontece. Cara, primeiro foi aquela agenda positiva, né? Ah, acabou a farra, né? Acabou a farra, não é isso a frase? Acabou a farra. Aí depois, não, o Gabigol vai para o Corinthians. Como? Ah, vai. Não foi. Não, mas pode ir no meio do ano, pode não sei quando. Agora o melhor patrocínio, que também é uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? Do dinheiro do patrocínio, quanto que vai para outras modalidades, se é integral esse valor do Corinthians, se tem tributo, se tem comissão de alguém, uma agência, alguém, enfim, que é coisa normal. Então, de repente, o valor de 120 por ano pode ser menor. A gente não sabe exatamente quanto é. Aliás, é uma conta de padaria. Se são 120 milhões por ano, são 10 milhões por mês, correto? Se você tem 20 milhões para pagar da antiga patrocinadora e mais 20 milhões para pagar pelo Rodrigo Garro, são 40 milhões. 40 milhões são 4 meses desse patrocínio. O que significa o quê? 1/3 do ano. 33% desse fantástico patrocínio do valor bruto, que é o valor bruto, sem eventuais descontos, ou, de repente, o dinheiro que vai para outra modalidade, tudo, futebol feminino, sei lá, não sei como é que vai ser isso, já está comprometido. 1/3. Se for de pagar o antigo patrocinador, né? Pode ser até que o dinheiro venha de outro lugar. Mas eu digo, na conta geral do clube você pega, quanto que eu tenho do patrocínio bruto? Tem tanto. 1/3 já está indo embora aqui, para pagar o Garro, porque o Tajeres não abre mão, e pagar antigo patrocinador, que inicialmente foi dito que o novo patrocinador pagaria, agora já foi dito outra coisa, quem tem que pagar é o próprio clube. O Rubão, diretor do Corinthians, a gente mostrou a declaração dele na segunda-feira. No fim de semana, no treino aberto do Corinthians, o dirigente foi questionado pelos colegas sobre a situação do Rodrigo Garro também. E aí ele disse que esperava a inscrição do jogador até esse meio de semana. Nós temos a declaração do Rubão para você, porque ele disse o seguinte, ó, abre aspas, a dificuldade nossa quando o estrangeiro vem é documentação, tem todo um trâmite diferente. Ele tem que tirar um CPF aqui, documento de trabalho, então acaba enroscando em algumas coisas. Acho que na próxima rodada ele joga,
se referindo à rodada de hoje, contra a equipe do Ituano mais tarde. Ele está inscrito, só não baixou no bid, fecha aspas, declaração do Rubão. Mas pelo que a gente vem acompanhando, e até das declarações do presidente do Tajeres, o que está faltando mesmo é o pagamento, é o dinheiro cair na conta, não é nem questão burocrática, trâmite, igual ele disse. É o dinheiro cair na conta para o Tajeres liberar a documentação. Parece que não é questão. Ele disse que é uma questão de documentação. Ele disse que a questão é documentação, mas parece que não é documentação nesse momento. Parece que é pagamento, aí depois libera a documentação. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Mais tarde tem, hein? Corinthians e Ituano, Ituano e Corinthians. Na sequência, Palmeiras e Inter de Limeira. São os campeonatos estaduais. Estão começando, temporada 24. Sobre o Corinthians, só para passar aqui a régua e ouvir o Bruno Prado em relação a esse assunto... de acordo com a ESPN, o Corinthians recebeu o contrato assinado no último dia 17, portanto o prazo para pagamento dos 4 milhões de dólares é o próximo sábado, dia 27. Então o prazo que o Corinthians tem é até o dia 27 para realizar o pagamento do Rodrigo Garro. Os dirigentes do Tajeres estão esperando hoje, aí é a expectativa deles, né? Vamos ver se acaba se confirmando, enfim, mas o prazo é até o próximo sábado, dia 27. Ô Bruno Prado, o Mano Menezes disse na coletiva agora, depois do jogo contra o Guarani, que ele esperava contar com o Mateuzinho e Rodrigo Garro. Pelo visto, por enquanto, sem o Mateuzinho já está. Rodrigo Garro agora virou novela. Para o jogo de hoje, ele não vai contar com o Mateuzinho nem no jogo de hoje, nem no jogo, né? E o Garro não está relacionado para o jogo de hoje, que não apareceu no bid, né? Aliás, estar inscrito é estar no bid, né? O cara só pode jogar se ele estiver no bid, que é o boletim informativo diário, é o registro do atleta. Se ele não estiver ali, ele não pode jogar. Então, ele está inscrito como atleta oficialmente de um clube quando ele aparece no bid. Então, o Mano vai fazer o quê? Ele vai se virar. O Mano Menezes teve o Mateuzinho disponível para treinamento, o cara foi embora. O Rodrigo Garro, ele não sabe quando vai estrear. O próprio Félix Torres também demorou um pouquinho para se apresentar, porque tinha uma questão ainda com o clube mexicano, depois se apresentou e já teve que jogar. O Mano vinha treinando com Veríssimo e Caetano. Aí o Veríssimo foi embora, um pouco antes da estreia contra o Guarani, estreou o Félix Torres, que estreou bem, mas o Veríssimo é outro, que o Mano treinou como titular e perdeu na véspera de um jogo, né? Então, nesse momento, esse início de temporada, o Mano Menezes está tendo que se virar. Hoje, acho que só 20 jogadores foram relacionados para o jogo. Você pode ter até 23. Só 20 foram relacionados e muitos garotos, que são até do Sub-17, porque o Sub-20 vai jogar a final da Copa São Paulo amanhã. Então, o Mano está com um elenco bem reduzido nesse início de temporada. Então, só pontuando, porque o Mano Menezes falou exatamente isso, que ele esperava contar com essa dupla, Mateuzinho e Garro, já para o jogo de hoje. E não vai acontecer. Sobre o Corinthians ainda, mesmo com essas novelas todas e tudo mais, o Corinthians segue ativo no mercado da bola, no mercado de transferências, porque de acordo com informações de Fernando Vidia, setorista da ESPN no México, o Corinthians avançou na negociação com o Toluca pela compra de Pedro Raul, aquele do Goiás, chegou a ser artilheiro, depois foi para o Vasco, aí não deu muito certo no Vasco, depois negociado com o futebol mexicano. E, de acordo com as informações do nosso colega, o Corinthians está por detalhes de anunciá-lo de forma oficial especial para você. Mas, ô Mauro César, tá aí, o Corinthians, mesmo envolvido nessas polêmicas todas, segue no noticiário de mercado da bola, de possíveis transferências. Agora, o nome de Pedro Raul sendo ventilado no Corinthians. Pois é, então, nem pagou o Garro, não pagou o Fausto Veras, que até hoje não pagaram. O diretor de futebol diz que dinheiro não é com ele, é com o financeiro, mas vai contratar mais o jogador. Mas, porra, cara, é demais isso aí, é demais. Eu, sinceramente, não entendo. E me espanta como é que tantos torcedores não questionam isso, né? E parte da imprensa também não questiona para valer. Gente, o que está acontecendo? Sabe, parece que... isso aí, para mim, é muito anos 70, sabe? Me passa assim uma sensação de anos 70, né? O Vanderlei viveu também os anos 70, vocês não, e certamente o Vanderlei também deve talvez ter essa sensação, sabe aquela coisa do dirigente antigamente, sabe? Porque era assim, né? Traz o jogador, depois resolve como é que faz e tudo. Tinha uma balela na época, era o compra que a torcida paga. Nossa. Né? Nunca
pagou. Porque assim, a torcida paga como? O time está mal, a torcida não ia no estádio. Todos os clubes eram assim, né? Hoje você tem algumas situações que alguns clubes conseguem ter... Que o torcedor até apoia, lota o estádio, mas em compensação a diretoria... a bilheteria já não tem mais peso para contratar. Exato. Você pode ter ótimo público no estádio, mas não tem... Aquilo não vai resolver o problema para trazer o jogador. Você lembra a campanha para comprar, obviamente vai lembrar, do Paulo César Lima, Paulo César Caju, pelo Corinthians. Tinha umas urnas na cidade, né? Não tinha urna na cidade, o pessoal botava dinheiro na urna, mas não conseguiu juntar o dinheiro todo para comprar. Quer dizer, e tem algumas campanhas que foram feitas Marcelinho assim. foi o da federação. Até agora estão prestando contas. É a mesma coisa que a Olimpíada no Rio de Janeiro. Aquele sonho olímpico no Rio de Janeiro. Tá certo? Até hoje não apresentaram o relatório final. Quer dizer, tem uns negócios assim que, se você colocar no papel, é Netflix. Então é uma coisa incrível. Essa história de contratar jogador no Corinthians, puxa vida, alguém tem que falar para o presidente Augusto Melo. Até agora, quase tudo que foi feito, a outra administração, aquela que perdeu a eleição, já fez ao longo do período e vinha fazendo contratações, dispensas. Isso daí está na cara. Quando ele fez as primeiras contratações, eu aqui falei com muita tranquilidade, olha, é importante, saíram 11 jogadores do Corinthians. 11. Ele contratou até agora, ou já anunciou, né? Não tinha apresentado ainda, mas 5 nomes. Faz sentido. Né? Saíram 11, está contratando 5, o técnico precisa formar um time, então, e também não contratou ninguém pagando um navio de dinheiro, então até a gente entende. Está procurando novas receitas. Eu até achei que a coisa estava caminhando, mas começou a fazer a mesma coisa que as outras administrações fizeram. A diferença, presidente, para mim, dia 30 está chegando aí. É a sua coletiva, eu tenho que fazer isso, para ser diferente. Isso a outra administração nunca fez. Chama a TV Corinthians, anuncia lá, olha, completa 30 dias e eu estou fazendo todo esse negócio aí, já expliquei o que eu errei, o que eu acertei e tal, mas encontrei na gaveta 4 ou 5 despesas lá que estão paradas há um tempão, o Corinthians está recebendo o cobrador batendo na porta e eu paguei. Pronto, já estou começando a pagar as contas atrasadas. Atenção, vocês que não acreditavam na reputação como bom pagador do Corinthians, fiquem sabendo, a partir deste primeiro mês, que eu comecei a saldar dívidas passadas. Isso já é um passo diferente em relação ao que vinha sendo feito. Até agora, presidente, vai perder, chegou aí marcando experiências, muita gente acreditando que, olha, agora tudo mudou. Até agora a coisa não está muito nítida. Tem chance de melhorar e tem chance de mudar. Aproveite. Ainda falando de Corinthians e de mercado da bola, porque eu queria saber do Mauro César e do Bruno Prado, porque assim, a gente está vendo o Corinthians com essas histórias todas, anuncia e no final das contas volta atrás. O Botafogo anunciou o Manafá e voltou atrás, o lateral Manafá. São Paulo, a história do Caio Paulista, que o São Paulo saiu comemorando lá, a gente vai ficar com o Caio Paulista, tá tudo certo, e no final das contas não tinha nada assinado, foi pro Palmeiras, que aproveitou essa brecha. Eu fico só lembrando, Mauro e Bruno Prado, daquele dirigente do Cartola que sempre fala assim, não, você pode confiar naquilo que o clube divulga, naquilo que o clube informa através das suas redes sociais. Eu tô ficando desconfiado, porque os clubes estão anunciando as coisas e as coisas mesmo assim não estão se concretizando. Ou sempre falta um detalhezinho, volta atrás. Tá bem difícil se informar através dos clubes. Parece que há muita empolgação, né? Até no negócio do Caio Paulista, foi um anúncio num evento ali, né, do São Paulo, comemorativo. O Caio vai ficar com a gente ano que vem. Evento comemorativo também, você anuncia, é contrato, é papel, é um negócio frio, assim. O que está certo é o que está assinado. O que não está assinado não está certo, não tem... acho que nessa função de diretor de futebol, de presidente de clube, você tem que ser mais frio. O negócio é esse, tá assinado, fechado, aí sim. Senão, não, essa empolgação, o cara vai ficar, o cara não vai, é pra torcida, não é pra dirigente. O dirigente tem que ser mais frio. O negócio é esse, tá assinado, fechado, beleza.
Mas não, esse vem, esse não vem. Não, isso aí não. Isso aí é parte de torcida, não é? Dirigente tem que trabalhar de outra maneira.